gaúchos e o CTF, os Nativos de Santa Maria, é um dos grandes campeões do Enarte 2013. O evento reuniu mais de 4.000 artistas amadores no final de semana em Santa Cruz do Sul e foi um verdadeiro espetáculo de arte e amor às tradições gaúchas. E para falar dessa conquista inédita, estão aqui no estúdio o instrutor de danças tradicionais, o Telmo, e também o casal de dançarinos, que é a Luana e o Carlos Eduardo. Em primeiro lugar, parabéns! Obrigado. Boa tarde, Telmo. Boa tarde, muito obrigado. Parabéns, Luana. Parabéns, Carlos Eduardo. Bom, não posso deixar de fazer uma pergunta extremamente tradicional. A gente já sabe a resposta, mas eu quero ouvir de vocês, Telmo. Qual foi a emoção de ouvir o nome do CTF Os Nativos de Santa Maria como campeão das danças tradicionais na Força B do Enarte 2013. Vocês já esperavam trazer esse troféu para o coração do Rio Grande, já que concorreram com nada menos do que 40 invernadas de dança do estado inteiro. Isso. E gente muito boa. Isso, a emoção, até agora a gente está vivendo essa emoção, nós não entendemos ainda direito. E quando a gente ouviu o nome do CTF Os Nativos, aí parece que o mundo desabou, porque a emoção é muito grande. É muito tempo que a gente fica ensaiando o trabalho, o projeto, principalmente o gasto financeiro. A entidade teve um gasto financeiro bastante. Os dançarinos também, né? A questão de tomar tempo, o dinheiro deles também para dançar. Mas depois que a gente ouve o resultado, a gente não sabia, eu nunca esperava, porque a gente esperava que fosse outros grupos com mais famas, vamos dizer assim, mas não nós aqui de Santa Maria, porque Santa Maria é taxada às vezes por outros CTGs que já fizeram uma história muito bonita no Enarte. E nós lá do CTF é um título histórico. Parabéns por essa conquista mais uma vez. Falaste que grupos de Santa Maria que já são tradicionais, já venceram o Enarte outras vezes, mas vocês foram os primeiros a vencer o concurso de danças tradicionais no Enarte na Força B. Qual é a diferença? Existe uma diferença de regulamento? Que quesitos são avaliados? O que é a Força B do Enarte? A Força B ela foi criada pelo MTG para que surgissem novos grupos ao evento, ao Enarte. Então a Força B é para grupos que não têm as mesmas atribuições que os outros grupos têm. Para começar pelas danças. A Força A ensaia 19 danças e sorteia 3. A Força B, tu leva ao Enarte 9 danças e sorteia 3. Isso é para pessoas que têm menos tempo para poder dançar, que não poderiam participar na Força A. E com isso, o movimento tradicionalista agrega mais grupos, né? E nós temos aí outros grupos para dançar. O Enarte engrandeceu o evento. E também são grupos mais novos, com trabalho de preparação não de 5, 6 anos já consecutivos para chegar no Enarte, mas invernadas mais com carinha de adolescente. Olha para esses dançarinos, gente. Vocês são extremamente jovens, participam de um festival que só diz que é amador no nome, porque exatamente. A arte de vocês expressam com um profissionalismo encantador. Exatamente. A Força B está sendo tão valorizada quanto a Força A. E digo que, às vezes, o gasto é até maior que alguns grupos da Força A. Porque a indumentária, depois eu vou explicar sobre a indumentária, ela é rústica, mas ela também tem o seu preço para sair dessa forma rústica. Tu não encontra nas lojas esse tecido que a gente está usando. Tá certo. Telmo, só para a gente recapitular, a indumentária não agrega ponto ou ela agrega ponto? Ou seja, que quesitos são avaliados? Os quesitos avaliados do Enarte são praticamente 4, que vai te dar um total de 10 pontos. Então, correção coreográfica vale 3, que é a dança estar correta como ela era antigamente. Como foi pesquisada. A interpretação artística, que vale 4, que é a forma de dançar, a característica, o sorrir, o cantar. A harmonia de conjunto, que é a harmonia do grupo, que o grupo tem que estar harmônico, tem que estar uniforme na sala. Todo mundo dançando do mesmo jeito. Exatamente, que vale 2 pontos. E para finalizar, a música, que a música tem que ser tocada conforme ela foi pesquisada. Então isso aí gera 10 pontos. E aí desses 10 pontos eles vão tirando, vão descontando conforme vai se dando a nota. A indumentária, ela serve para caracterizar a época que tu está dançando. Nós temos hoje o gaúcho atual, que usa bombacha,
E no nosso caso, da nossa roupa, é o gaúcho mais primitivo, que é de um século passado, de uma época mais anterior. A gente só vai mostrar, antes um pouquinho, eu vou pedir para o nosso cinegrafista fazer um passeio de imagens pela indumentária vestida aí pela Luana e pelo Carlos Eduardo, Cadu, para tu nos contares então, Thelma, como foi feita essa pesquisa de indumentária e qual era a proposta de vocês? A pesquisa foi proposta em 2012 pelo próprio grupo, não foi por mim. E é interessante porque normalmente as prendas gostam de se vestir bem, se maquiar, usar calçado, como pode ver, ela está usando os pés descalços. O tecido que eles estão usando é o algodão puro, que é um tecido mais rústico. Ela usava um lenço no pescoço que era para se proteger do frio, né? O peão, todo o material do peão era da matéria-prima que tinha na época. Então, os botões do casaco dele são de couro. Muito uso de couro em toda a indumentária, o chapéu, a bota. Total, isso. Extremamente rústicos. A nossa espora é uma espora de madeira, porque na época o aço era utilizado somente para armas de fogo e armas brancas. Não era todo mundo que tinha aço para fazer uma espora, né? Então a espora era utilizada, a espora de madeira. Além da bota de garrão de potro, que foi... Eu estive no Enarte, acompanhei tudo de pertinho, foi um verdadeiro sucesso. Várias invernadas utilizando essa bota. Eu até brinquei em certa altura. Não tem mais potro disponível no Rio Grande para confeccionar tanta bota. Os grupos estão evoluindo na questão de pesquisa. Ninguém quer ver o mesmo. O pessoal quer ver quem está inovando com o material de pesquisa. Fechando então a proposta de coreografia de entrada e saída, falando de assombração. Quem tem medo de assombração? Bruxa, lobisomem? Segundo o verso da Luana, assombração não existe, mas mete medo. Exatamente. Esse tema a gente pesquisou, já lançou em dezembro do ano passado, e a gente quis retratar algo novo. Porque todos nós, quando éramos criança, a gente sempre ouviu falar alguma história sobre assombração. E isso faz parte do folclore do gaúcho, do folclore brasileiro. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem músicas lindíssimas que falam sobre lobisomem, sobre o boitatá, sobre as nossas lendas e mitos. E a nossa coreografia foi uma coreografia muito bem elaborada pelo Luciano Fagundes, que retrata todo esse mito. Eu coloco 12 prendas, né, vestidas de bruxa na sala. E isso realmente lá no Enarte foi fantástico de ver. Tá certo, arrepiou. Deu medo, mas deu emoção e tá aí a conquista mais do que merecida para o CTF e os nativos, campeão de danças tradicionais na Força B do Enarte 2013. A gente vai assistir agora trechos da apresentação do CTF e os nativos e eu finalizo a apresentação do Santa Maria agora, agradecendo a presença dos nossos campeões. Na sequência vem aí o Controle Geral na TV com a apresentação do Vicente Paulo Bisonho. Antes, fiquem com as imagens da bela apresentação dos nativos. Foi Santa Maria conquistando o campeonato no Enarte 2013 em Santa Cruz do Sul. Boa tarde, a gente se vê amanhã.